imagina passar boa parte da vida pagando um pouco mais para ter uma complementação na aposentadoria e depois ficar sem o dinheiro. Essa é a situação de cerca de 10 mil ex-funcionários da companhia aérea Varig. A boa notícia é que 2 decisões judiciais recentes devolveram a esperança para esses brasileiros. Para muitos, a briga por dignidade finalmente está perto do fim. O que eu pensava? A Varig vai continuar vivendo, não vai quebrar jamais. Foram 35 anos de trabalho e dedicação a uma única empresa. Ainda garoto, com 17 anos, Lourival realizou o sonho de entrar para a aviação civil. No início, ele era responsável pela manutenção dos aviões da Varig. Aprendeu atividades diferentes e, em pouco tempo, ocupou o posto de 3º tripulante. Todo mundo queria trabalhar na Varig. Todos os meus amigos, quando eu falava que trabalhava na Varig, todos eles tinham até um pouco de inveja, né? Porque Varig é uma empresa saudável, uma empresa que a pessoa trabalha e se aposenta. E foi assim que eu pensei, né? E tinha um plano de carreira fantástico. Foi mesmo pensando na aposentadoria que Lourival decidiu depositar todos os meses parte do salário no Instituto Aeros de Seguridade Social, criado em 1982. O Fundo de Previdência Privada era financiado pelas companhias aéreas, por empregados e pela União. Mas durante o governo Collor, a situação estável da Varig entrou em queda livre. A ordem do presidente foi abrir o mercado para outras empresas e congelar o preço das passagens. Para agravar o caso, os custos de manutenção dispararam com os planos econômicos da época. Pagar os aviões comprados em dólar ficou impossível. A empresa foi obrigada a vender aeronaves e os impactos não pararam por aí. O governo deixou de contribuir com o Aeros e permitiu que os patrões fizessem o mesmo. Resultado: milhares de trabalhadores perderam a garantia de complementação da aposentadoria. A partir de 1987, começou pela Varig, bateu na porta do governo e disse: eu posso descontar dos meus funcionários e não repassar a parte deles e a minha para o Aeros? Eu estou em dificuldades financeiras. A União disse: não tem problema. A Varig é a maior patrocinadora. Foram 21 contratos com a Varig. O que a Transbrasil, a segunda maior patrocinadora do fundo, fez? Exatamente igual, só que foram em 8 oportunidades. Ou seja, a União autorizou 29 contratos de negociação, renegociações de dívida com as patrocinadoras, em nítido prejuízo aos participantes, porque não entrava dinheiro no fundo. Sem recursos, o fundo não honrou o pagamento dos segurados e a aposentadoria veio acompanhada de uma queda significativa na renda. Essas pessoas, com uma média de idade de mais de 76 anos, né, estão sobrevivendo com 8% do que fora contratado. 8%. Ou seja, aquele funcionário da aviação que contratou e pagou a vida inteira uma aposentadoria para receber R$1.000 quando se aposentasse por mês, está recebendo hoje R$80. Aos 64 anos, Lourival ainda não pôde se dar ao luxo de descansar e curtir a aposentadoria. Desde que deixou a empresa em 2002, se dedica à associação fundada por aposentados e pensionistas, com o objetivo de garantir a complementação dos benefícios. No início deste ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe esperanças a 10 mil aposentados. Os ministros entenderam que a União deve repassar ao fundo o que deixou de pagar na época dos contratos. O Poder Judiciário entendeu sim, é verdade, a dívida da União. A União tem que pagar a Varig. Por sua vez, a Varig falou assim: Aeros, eu estou te devendo. Então, esse dinheiro que eu tenho para receber, a União já cedo para o Aeros. A conta ainda não está fechada, mas a estimativa é que a União deve repassar 3 bilhões de reais à Varig. Como isso ainda não foi feito, a associação que representa os ex-funcionários tomou uma outra providência. Entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo que o governo fizesse o pagamento diretamente aos aposentados e pensionistas.
Uma decisão provisória do desembargador federal Daniel Paz Ribeiro ordenou que a complementação seja feita exatamente como previam os contratos. Amaury, ex-comissário de voo, não esconde a expectativa de finalmente receber integralmente a aposentadoria. Ele conta que 1.200 ex-funcionários da empresa já morreram e se emociona quando lembra das dificuldades enfrentadas pelos antigos colegas de trabalho. É preciso agilizar, as pessoas estão morrendo, causa discórdia na família. É uma dificuldade muito grande financeira. Uma pessoa está ganhando R$10.000 por mês, de repente passa a ganhar R$1.000. Aí tem que batalhar, se for possível, catar latinha, papel, fazer das tripas colação para sobreviver. Realmente é ruim quando a gente percebe que colegas que tiveram uma vida com a gente e de repente a gente vê essas famílias todas assim, sabe, numa situação muito ruim, se mudando daqueles imóveis que eles conquistaram com muito sacrifício para... Tem gente morando em favela, tem um amigo que estava morando literalmente numa garagem, dormindo em cima de uma bancada. Como é que eu posso encarar uma situação dessa com normalidade? Não posso.